Você sabe que o PJ não tem aposentadoria e mesmo assim não investe nada por mês? Vamos resolver esse problema hoje. Clica aqui no link na descrição e vem aprender a investir de verdade com a UVP, a melhor escola de investimentos do Brasil. Se você estiver tendo déjà vu é porque eu já gravei esse vídeo antes, mas eu tô regravando porque esse é um dos vídeos favoritos que eu gravei e que eu acho que agrega bastante. Vamos lá, se você não fez faculdade ou não prestou atenção na faculdade, se você lida com JavaScript ou Python como a maioria dos devs lida, até Java na verdade, você provavelmente não faz muita ideia de como ponteiros funcionam, talvez você não saiba nem o que ponteiros são, então eu vou estar aqui para te explicar. É o seguinte, imagina que eu tenho uma variável x e eu quero que essa variável x tenha o valor de 5. Toda variável ela tem um endereço na memória, certo? Ela precisa existir em algum lugar. Quando eu dou um x igual a 5, eu tô fazendo isso daqui. Eu tô alocando um endereço na memória, né? Um espaço na memória. Vamos por esse primeiro espaço aqui, certo? Representado pelo hexadecimal CCCC. E esse endereço na memória tem aqui o valor 5. 0005. A questão é, o que acontece quando eu digo que eu quero uma variável y que tenha o valor de x? Quando eu dou um y igual a x? Possivelmente você não faz a menor ideia do que está acontecendo. E nas linguagens que não te obrigam a especificar o que está acontecendo, tá? Tipo Python ou JavaScript, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai criar um novo endereço na memória, o endereço y, certo? Aqui embaixo na nossa tabelinha. E a gente vai, aqui nesse endereço, copiar o valor que tem em x e colocar aqui no y. Então, copiei meu 0x005 e tudo certo. Eu tenho dois endereços na memória, cujo valor é 5. A questão aqui, isso aqui seria dito como passar por valor ao invés de passar por referência. Às vezes a gente se refere assim. Agora, se por acaso eu quiser que tanto x quanto y apontem para o mesmo valor, certo? A gente pode imaginar isso aqui. Eu tenho um objeto, eu tenho alguma coisa aqui que tem o valor 5. Eu quero ter uma referência x e uma referência y. E eu quero que esses dois aqui apontem para o 5. O que eu posso fazer é, ao invés de pegar esse valor de x e eu passar para y, eu posso fazer meio que o inverso. Se eu quiser que o meu y, né, o valor aqui de y sempre reflita o que está em x, eu preciso que o valor aqui, na verdade, ele não seja 5. Eu preciso que, na verdade, ele aponte para o que quer que esteja no x. Então, o endereço de memória de x é CCCC, isso aqui precisa ser CCCC também, certo? Desse modo, eu estou apontando aqui para o que está no endereço do x, e se por acaso, eventualmente aqui eu mudar o meu x para 10, o y vai automaticamente mudar para 10 também. Isso seria chamado como passar por referência. No Python, só com variáveis x e y que são inteiros, não tem como a gente fazer isso. Claro, tem como a gente contornar usando uma estrutura mais complexa, mas, sinceramente, na maioria dos casos, em Python você nem vai precisar disso. Agora, em C daria pra fazer. Você não precisa entender C para entender essa linha de código, tá? Vai ser super simples, eu vou explicar ela. Em C você poderia fazer isso daqui, ó. Const int, asterisco y, igual aqui n%x. O que essa linha de código tá fazendo? Declarando uma constante, que vai ser um inteiro, porque, afinal de contas, o valor de x é um inteiro. Esse asteriscozinho aqui tá indicando que y é um ponteiro, certo? Ele não é um valor, ele é um ponteiro, que está apontando para x. A questão é, se o nosso x for 5, isso aqui estaria apontando para 5. Mas não é bem isso, né? A gente não quer apontar para 5, a gente quer apontar para o que quer que esteja no valor, no endereço de memória de x. Então esse n% aqui está me dizendo, você não quer apontar para o valor de x, você quer apontar para o endereço da memória onde está o x. O endereço da memória onde está o x é isso aqui, CCCC. Isso daqui são ponteiros. É basicamente isso. Agora vamos dar uma brincadinha no Python para ver como é que isso daqui funciona na prática. E uma coisa que eu preciso te falar é que as linguagens de alto nível, elas não necessariamente fazem as coisas como você espera que elas façam as coisas. Tem muita coisa acontecendo por debaixo dos panos que a gente teria que abrir o código-fonte da linguagem para ver o que está acontecendo. A gente não vai fazer isso, você vai ter que confiar um pouco em mim. Se eu dou aqui que x é igual a 10 e y é igual a x, você sabe o que está acontecendo aqui? Você consegue me dizer se o y está apontando para o valor de x ou se o y está copiando o valor de x e apontando para 10. Talvez você não saiba. Certo, se eu der aqui um print x, y e rodar aqui meu código, eu vou ter 10, 10, beleza, tudo certo. O que acontece agora se eu mudo o meu x para 15? Bom, você conhece Python, ou você que tem uma certa intuição do que vai acontecer, você vai falar para mim. O x vai mudar para 15, mas o y? O y muda para 15 ou o y continua em 10? Vamos mudar e vamos ver o que acontece. O y continua em 10. Então o que a gente tem aqui é que, na verdade, o nosso y nessa linha de código ela tá valendo 10. Mas na verdade, é até um pouco mais complexo que isso em Python, porque nesse momento aqui da memória pode estar acontecendo um negocinho diferente. Se eu faço isso daqui, ó, x igual a 10, y igual a x, eu printo o id de x e o id de y. Se elas forem variáveis diferentes que apontem para endereços diferentes na memória, eu vou ter IDs diferentes. O que eu tenho aqui? Eu tenho IDs que são exatamente iguais. Então se eu usar o is aqui, né, ao invés de usar um comparador de igual, eu posso usar x is y, certo? Isso aqui só seria true se ambos apontarem para o mesmo objeto, no caso.
me deu true. Então nota que nas linguagens de alto nível, algo de bastante estranho pode estar acontecendo. Certo, nesse momento aqui, nessa linha de código, x e o y apontam para o exato mesmo endereço na memória. O Python faz isso por questões de otimização, que a gente não precisa entender profundamente, ou se você quiser entender, você pode querer entender. E no momento que eu mudo meu x aqui, sei lá, x igual a 15, eu vou ter que o x e o y aí de fato vão apontar para endereços na memória diferentes, né? Agora, esquece esse exemplo de números inteiros, tá? Só queria te mostrar que nas linguagens de alto nível as coisas são um pouquinho mais complexas do que elas parecem. No caso aqui, a gente pode afirmar para todos os propósitos práticos que o valor de x vai ser copiado para y, certo? E se eu alterar aqui meu y, se eu der depois que um y igual a 15, em nada afeta o x, e se eu alterar o valor de x, em nada afeta o y também, tá? As otimizações que Python faz por debaixo dos panos não afetam necessariamente o que a gente está vendo aqui por cima, né? E essa demonstração aqui que eu fiz com os IDs foi só para mostrar que tem otimizações que acontecem mesmo. Agora, você já deve ter ouvido falar sobre mutáveis e imutáveis, né? Certo, um int em Python é imutável, uma tupla em Python é imutável também. Agora, uma lista, ela é mutável. Isso se torna relevante porque isso aqui vai fazer com que Python não passe as listas por valor, ela passe as listas por referência. Ou seja, se eu tiver isso aqui, ó, x igual a y, aqui eu vou ter de fato que o y vai estar apontando para o endereço da memória x, né? Vamos fazer uma simplificação aqui no ScaleDraw. No meu x, eu vou ter a lista que tem um único item, que é o 10, e no meu y, eu não vou copiar essa lista, eu vou estar apontando para essa lista. De modo que, para todos os propósitos práticos, a gente pode ver, né, que eles têm o mesmo ID, que eles são o mesmo objeto aqui, certo? Esse ID é igual a esse ID aqui. E se eu alterar a lista em y, já que a lista é um objeto mutável, se eu der um y.append 5, eu ainda tenho que ambos vão ser o mesmo objeto, ou seja, por lógica, eu vou ter que tanto o y quanto o x vão ser a mesma lista que tem os elementos 10 e 5. Aqui, ó, 10 e 5. Isso pode causar comportamentos que a gente não espera. Se a gente não souber o que a gente está fazendo, eu poderia ter imaginado que eu copiei esse valor e que eu poderia ter imaginado que quando eu alterei o y, eu não alterei o x. Isso aqui é uma questão de mutabilidade. Linguagens como Elixir vão ter imutabilidade como padrão, até para prevenir esse tipo de erro. Em muitas empresas, em muitas situações, a gente não gosta de mutabilidade. A gente prefere imutabilidade, porque isso daqui, a má prática disso aqui, a má utilização dessas coisas, o não domínio sobre isso daqui, ou até se for um código muito complexo que acontecem muitas operações em cima de muitos objetos, essa mutabilidade aqui, de ter várias variáveis no código apontando para um mesmo valor e esse valor sendo modificado, pode causar efeitos colaterais e a gente pode ter problemas aqui. É por isso que linguagens como C ou Rust são vistas como linguagens difíceis, né? Porque ela não vai te permitir um simples y igual a x assim numa lista, sem você explicitar para a linguagem se você quer isso daqui. Se você quer um ponteiro que aponte para a lista ou se você quer uma cópia da lista. Linguagens como Elixir vão tomar outro caminho completamente e cara, toda vez que a gente copiar um valor vai ser imutável, a gente vai estar criando uma cópia de uma cópia de uma cópia. E, enfim, Elixir já está bastante otimizada, de modo que isso não tem um custo de memória tão alto quanto você imaginaria que tem. É bom, tocando sobre mutabilidade e imutabilidade, né? Eu falei que tuplas são imutáveis. Então, se você pegar aqui uma tupla, certo? Minha tupla, sei lá, 10 e 5, e eu tentar dar um append, o append não existe. A tupla é imutável, e é aí que ponteiros se linkam com imutabilidade, e se linkam com o tal passar por referência ou passar por valor. E agora vamos ver como que uma linguagem como Rust lida com isso aqui. O porquê que Rust é difícil, o que é o tal do borrow checker, como que eu copio uma lista e como que eu aponto para uma lista. Aqui em Rust, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu x, eu vou atribuir a ele o valor de 5, e eu vou querer depois que o meu y aponte para o valor de x, certo? Em Python a gente meio que não consegue fazer isso dessa forma, em Rust dá para fazer. E depois, se eu alterar esse valor aqui para 10, né? Eu quero conseguir fazer isso através da referência que eu tenho no y. Bom, primeira coisa, a gente tem que definir um mutável. Então eu preciso de letMut x. Eu vou colocar aqui um i32, em Rust você tem que definir o tamanho dos inteiros, né? Mas enfim, não importa muito. Sim, mut porque ele é mutável, a gente vai querer alterar esse valor depois. E agora eu pego aqui let y, eu vou dar igual ao n%mut x. O que eu fiz é efetivamente isso daqui, tá? Eu tenho o meu x igual a 5, eu tenho o meu y apontando para o endereço da memória de x. Se eu quiser, dado esse y aqui, alterar o valor que tá lá, eu vou poder fazer isso daqui, ó. Eu vou poder dar um asterisco, né? Então, pedir para entrar no valor que tá em y, pro valor que y aponta para aquele 5, ele aponta pro que x armazenou, né? Posso entrar ali naquele endereço da memória e alterar isso daqui para 10. Dessa forma, se eu dou um print ln aqui, né, e vejo o meu valor em y,
a gente vai ter aqui, né, vai ser printado aqui y10. Então o valor que tem em y é 10. E se por acaso eu quiser alterar isso aqui, eu quiser alterar ao invés de y, eu quiser ver o que tem em x, eu dou um print ln em x, a gente vai ver que o que tem em x também vai ser um 10, né? Ambos apontam para o mesmo valor. Por esse e por vários outros motivos que Rust é tido como uma linguagem muito difícil, tá? Na verdade, o principal motivo não é esse, o principal motivo não é o lidar com ponteiros, isso aí é até fácil. O principal motivo vai acabar sendo mesmo o borrow checker, né? Porque se eu tentar depois disso daqui, depois de printar esse x aqui, eu tentar printar o meu y aqui, eu acho que o borrow checker não vai deixar. Infelizmente, não configurei um linter bom para Rust, tá? Isso aqui tá horroroso, não tá me dando type hint nenhum que eu queria. Se eu der um cargo run, ele vai me dar um erro. Ele vai me dar um erro porque um immutable borrow acontece aqui e um mutable borrow acontece depois, enfim. Borrow checker em Rust é realmente algo um pouquinho mais difícil, mas Rust bota tudo isso no lugar para evitar que a gente corra aqueles problemas com ponteiros que a gente viu em Python. Isso torna uma linguagem mais difícil? Isso torna Rust uma linguagem mais difícil. Torna uma linguagem mais verbosa? Torna uma linguagem mais verbosa, mas tem uma máxima em Rust, né, que é se o código compila, ele roda. Vai causar com que, bom, dado o fato de que você precisa ser explícito em todas as suas intenções em Rust, isso tende a ocasionar menos erros, isso tende a ocasionar menos imprevistos. O trade-off disso daqui é que é uma verbosidade muito maior e você tem que estar pensando muito mais sobre as suas decisões aqui. E para aplicações em alto nível, que o desempenho não é uma consideração muito relevante, isso daqui acaba sendo um trabalho a mais para um ganho talvez pequeno. Agora, se você precisa de algo que rode rápido, que seja eficiente na memória e tal, ou talvez de algo que garanta que você não vai ter esses erros de mutabilidade que Python e JavaScript permitem que você tenha, Rust pode ser uma decisão um pouco mais adequada. Enfim, tudo são trade-offs. Se você gostou dessa explicação, eu tenho várias outras explicações no curso de estruturas de dados e algoritmos, tá? O link para esse curso vai estar na descrição. Vou explicar as principais estruturas de dados, vou explicar arrays, linked list, sorting, com essa minha didática que eu tenho, enfim. Vou explicar várias outras coisas aqui. Se você tem interesse em aprender mais como as coisas funcionam por debaixo dos panos, o link para esse curso vai estar na descrição. E queria mandar um salve para Arthur Nicolas, amigo desse Neto LR aqui do Twitter, porque ele pediu para mandar um salve e falou que sempre assiste o meu curso. Obrigadão, Arthur. Tamo junto.